Bom dia, amada igreja. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes nos nossos corações, nas nossas vidas, nesta manhã. Quero convidar você, desde logo, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9. Louvado seja o Senhor. Graças a Ele por toda a bondade e misericórdia de sua parte para conosco. Palavra do Senhor que diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Oremos. Senhor, estamos em tua casa, diante da tua palavra. Senhor, eu te peço, fala ao nosso coração. Ministra, Senhor, de forma que nesta manhã sejamos confrontados com o nosso próprio pecado, Senhor. Reconheçamos a nossa condição de indignidade diante do Senhor e o teu tão grande favor para conosco. Oh, Senhor, tens plena liberdade, Santo Espírito, para falar ao nosso coração. Nós queremos convidá-lo, Pai, Filho e Espírito Santo, para falar diretamente a cada um de nós. Não aquilo que eventualmente gostaríamos de ouvir, mas aquilo que é necessário que ouçamos. Para a glória do teu nome, assim oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Uma lamentável realidade é o título do nosso sermão. Queridos irmãos, ninguém sabe quem plantou a igreja em Roma. Uma das teorias mais aceitas é que havia um grupo de cidadãos de Roma que estavam em Jerusalém no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E esse grupo havia sido convertido ao Evangelho, e ao retornar a Roma, também levaram consigo a fé cristã, dando assim início à igreja. Na ocasião em que Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, por volta do ano 57 da nossa era, a igreja de Roma ainda era uma igreja muito jovem, com apenas cerca de 20 anos de idade. Portanto, amigos, havia muitas dúvidas a serem sanadas, incertezas a serem superadas e inseguranças a serem vencidas. Paulo, então, começa com uma apresentação pessoal irretorquível. Ele demonstra com insofismável firmeza que era um apóstolo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho, capítulo 1, versículo 1, a serviço do Evangelho, capítulo 1, versículo 9, e salvo pelo Evangelho, capítulo 1, versículo 16. Então, com toda a maestria das palavras que lhe era peculiar, demonstrava-se, então, totalmente dominado pelo Evangelho, envolvido pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, salvo por Ele, separado por Ele para o serviço dEle. E Paulo, então, queridos, não queria saber de outra coisa que não fosse pregar e ensinar o Evangelho de nosso Senhor. O principal assunto da carta, o Evangelho. O principal tema, a justificação mediante a fé. Então Paulo agradece a Deus que o salvou e que lhe concedeu fé. Então se dirige agora à igreja em carta, mas desejando visitá-la porque se sentia na obrigação de fazê-lo. Consoante o texto do primeiro capítulo, versículos 14 e 15, ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que
Quanto a mim, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Perceba o desejo de Paulo. Esta notável carta, que é considerada por muitos teólogos como o quinto evangelho, ou como o evangelho segundo Paulo, ou ainda o livro mais importante de toda a Bíblia ao lado dos evangelhos. A carta aos Romanos é a maior exposição sistemática da fé cristã de toda a Bíblia. É de fato um tratado teológico e é, com certeza, a rainha de todas as cartas. Romanos é o livro, por exemplo, da conversão de Agostinho, que ao ouvir o canto de uma criança, como um som angelical que dizia "Toli lege, toli lege", pega e leia. Em Milão, naquele dia, Agostinho toma sua Bíblia, abre a Bíblia e lê em Romanos, no capítulo 13, versículos 13 e 14. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, mas não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E assim, ele se entrega aos braços de Jesus. Mas a carta aos Romanos também é o livro que impulsionou os verdes anos da Reforma Protestante. Quando então o monge agostiniano Martinho Lutero, atormentado pela culpa, solapado pela força do pecado e completamente decepcionado com a igreja papista de Roma, por causa de toda a opulência do misticismo presente e também por causa da venda de indulgências e de relíquias. Perceba que vendia-se cabelo dos santos católicos, partes, fragmentos de ossos, peças de roupa e assim por diante, porque acreditava-se que esses materiais tinham poder milagrosos. E, com certeza, Martinho Lutero não podia suportar mais isto. Foi nas páginas da carta aos Romanos que ele encontrou o remédio para tudo isso. Ele leu em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Percebe? Louvado seja o Senhor. Na carta aos Romanos encontramos os grandes temas da fé cristã. A pessoa do Evangelho, que é Jesus Cristo. O poder do Evangelho, que é o próprio poder de Deus. O propósito do Evangelho, que é a salvação dos crentes. O destino do Evangelho, que é para todo aquele que crê. O plano de vida no Evangelho, que é a vida mediante a fé em Cristo. A natureza corrompida, por causa da ação do pecado. A extensão do pecado, que é universal, abrangendo a todos os homens. Mais uma vez, a justificação mediante a fé somente na pessoa de Cristo. A soberana eleição de Deus em Cristo Jesus. Como viver a vida cristã em novidade de vida. E, finalmente, a vida cheia do Espírito, livre do pecado e da morte. Então, até o capítulo 3, Paulo está fazendo uma apresentação da condição comum de toda a humanidade. A verdade é que Paulo apresenta que todos os homens se tornaram idólatras e com a idolatria totalmente depravados. Veja o texto de Romanos capítulo 1, versículos 18 a 21. Pois do céu é revelado a ira de Deus com toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Uma lamentável realidade. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E continua o reformador: cada um de nós é, desde o ventre materno, especialista em inventar ídolos. Desde o ventre materno. Veja a insistência do reformador. A denúncia de Paulo é que a idolatria nos corrompeu. A denúncia de Paulo é que essa condição está para todos nós e que ninguém dela escapa, nem o judeu,
nem o gentio. Portanto, ambos são indesculpáveis, diz o apóstolo. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Romanos capítulo 2, versículo 9. O texto base de nosso sermão começa então com a pergunta interrogativa: que se conclui? E é nessa condição que Paulo apresenta um quadro em preto e branco, em densas sombras e mórbidas formas. Nesse quadro encontramos uma das principais doutrinas, que é a doutrina da depravação total. Podemos então resumir tal doutrina da depravação total em 4 afirmações. Primeira, todos os descendentes de Adão foram corrompidos pelo pecado. Segunda, cada parte do ser humano foi depravada pelo pecado. Isto inclui os atos, os pensamentos, as vontades, as emoções. Portanto, o homem natural não pode desejar salvação. É impossível. Terceiro, não há nenhum bem nos homens caídos. E em quarto e último lugar, o homem não chega ao limite da maldade porque Deus o refreia. Então nós não somos tão maus quanto poderíamos ser, porque Deus coloca a sua mão e nos refreia. Vamos aos ensinamentos que o texto nos apresenta. Primeiro, a depravação total alcança tanto o judeu quanto o grego. Judeu e grego significa dizer que toda a humanidade foi alcançada. Versículo 9. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Havia na época de Paulo, queridos irmãos, um sentimento que dominava o inflado ego dos judeus. Eles diziam, por exemplo, somos o povo separado por Deus, somos filhos de Abraão, somos os receptores dos oráculos de Deus, somos judeus, salvos da ira do Eterno. Perceba, queridos, que havia na mente adoecida dos judeus algo que os levava à jactância e ao orgulho. Havia uma falsa confiança, mas Paulo veio a combater tal pensamento. Esse risco corre também a igreja dos dias odiernos. Veja, nós podemos também dizer, nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido. Nós somos conhecedores da Bíblia. Somos eleitos e não precisamos de mais nada. Eu me lembro de um cântico antigo que diz mais ou menos assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Tudo bem? Tudo bem. Mas veja a segunda parte. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim, porque caminhando eu vou para Canaã. Percebe? Ou seja, problema dos outros, o que acontece com os outros. Porque eu sigo o meu caminho para o céu. O orgulho e a jactância. Segundo, depravação total é universal para o gênero humano. Dos versículos 10 ao 18, Paulo, queridos irmãos, faz um compêndio de textos. Perceba, está escrito aqui textos do Salmo 14, do Salmo 53, do Salmo 5, do Salmo 140, do Salmo 15, de Isaías 56 e do Salmo 36. O que está acontecendo? Paulo está dialogando com os autores do Antigo Testamento para apresentar esse olhar de Deus. Deus está olhando do céu. E o que Deus está vendo? Deus está vendo homens totalmente depravados. Deus está vendo que a depravação do gênero humano é um fato incontestável. Versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Todos esses textos são partes dos textos que eu já disse. Queridos, existem 4 coisas que nivelam a raça humana. 4 coisas, pelo menos. Quais seriam elas? Seria o casamento? Não. Porque nem todos os seres humanos se casam.
Seria a procriação? Não, porque nem todos os seres humanos têm filhos. Seria a formação acadêmica, portanto? Obviamente que não, porque nem todos os seres humanos vão à escola. Seria a felicidade, então, tão sonhada? Certamente que não, porque nem todos os seres humanos se dizem felizes. Há pessoas que, pelo contrário, se dizem infelizes desde o momento que se perceberam gente até o tempo corrente. As 4 coisas que nivelam a humanidade são o nascimento, porque todos os seres humanos nascem. Também o sofrimento, porque todos os seres humanos sofrem. A morte, todos os seres humanos morrem. E, finalmente, o pecado. O Senhor só teve, diz Agostinho, um filho que não pecasse, mas não teve nenhum filho que não sofresse. Todos sofremos, e sofremos por causa do nosso pecado. Terceiro ensinamento, a depravação total impossibilita o entendimento humano. Vejamos o versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Na sequência de argumentos de Paulo, encontramos a falta de entendimento como sendo a razão da fuga do homem da presença do Senhor. E eu tenho certeza, queridos irmãos, que a maioria das pessoas que estão aqui já passaram pela experiência de buscar, falar algo, ensinar algo para alguém, algo que para você pareça muito simples, e a pessoa não consiga compreender. Já passou por isso? Talvez seria por ter uma mente obtusa ou tacanha, ou por não possuir facilidade para o entendimento, talvez por alguma coisa natural. Agora imagine se tratar da pregação do Evangelho. Claro que isso se acendra muito mais ainda. Claro que não é por causa de uma mente obtusa ou tacanha, mas por causa da essência da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que o ser essencial está corrompido pelo pecado. E é impossível o homem nessa condição entender as coisas do Espírito. Qual é a consequência, então? Fugir da presença de Deus. Ninguém busca o que não entende. Na realidade, nós fugimos daquilo que é desconhecido. E fugimos porque não entendemos da presença de Deus. Até que Deus venha até o nosso coração e o transforme. Até que Deus venha e ilumine a nossa mente. Quarto ensinamento, a depravação total inutilizou o gênero humano. Versículo 12, vejamos. Todos se extraviaram, e a umas se fizeram inúteis. Palavra dura. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra extraviar significa que saíram do propósito para o qual foram criados, que é a adoração do Senhor. A idolatria levou a humanidade ao extravio, ou seja, à inutilidade. Por causa do pecado, todos nós nos tornamos inúteis. E algo inútil não pode servir para o bem, apenas para o mal. Perceba, um prego perdido no asfalto não serve ao propósito para o qual foi fabricado. Mas causará dano ao pneu do veículo ou ao pé do caminhante. Qual é o propósito para o qual nós fomos criados? É isso que o Senhor está falando através da palavra nesta manhã. Se não for Ele a consertar os nossos atos, se não for Ele a agir em nosso coração, seríamos completamente inúteis. Quinto ensinamento. A depravação total trouxe dificuldades aos relacionamentos humanos. E aqui nós vamos ver um compêndio de versículos. Versículo 13 vai dizer: garganta deles é sepulcro aberto. E o que faz uma sepultura, irmão, se não servir para enterrar pessoas? Ou você vai fazer no seu jardim, eu vou aqui cavar uma sepultura, porque ela é bonita. Não, claro que não. Sepultura serve para enterrar pessoas. O que Paulo está dizendo? Corroborando com os autores do Antigo Testamento, que o homem caído tem a infeliz tendência de trazer o dano às pessoas que o cercam. É como se ele fosse uma sepultura prestes a engolir a vida do outro.
Ainda no versículo 13, com a língua urda engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A tendência do homem natural, querida igreja, é a maledicência, ou então a bajulação interesseira, ou ainda o engano de palavras. Enquanto o veneno das víboras pode ser transformado em antídoto para o próprio veneno. Contra o vil veneno dos lábios não há remédio. Então que o Senhor nos ajude, a mim, a você, a todos nós. Louvado seja o Senhor. Versículo 14, a boca deles a tem cheia de maldição e de amargura. O homem criado por Deus era um agente de bênção. O homem caído tornou-se um agente de maldição. Na boca ímpia não há palavras doces, mas palavras amargas, palavras podres, torpes, maldosas e mentirosas, palavras de maldição. Lamentável realidade. Versículo 15. São seus pés velozes para derramar sangue. A vida humana perdeu o valor. Mata-se por uma carteira ou por um celular, ou por alguns trocados, ainda que a vítima entregue tudo, pode ser assassinada. Mata-se por motivos torpes, mata-se por ciúmes, mata-se por inveja, mata-se no trânsito, mata-se dentro da própria família e mata-se por prazer. Uma lamentável realidade. Versículo 16, versículo 15 ainda. 16, melhor dizendo. Nos seus caminhos há destruição e miséria. A expressão caminhos humanos relaciona-se com princípios e valores que nós deveríamos possuir de Deus na nossa caminhada. O caminho é a vida. Esse interregno do nosso nascer ao nosso morrer. Então se perde os valores, de forma que não há cuidado com muitas coisas. Não há cuidado com o outro, não há empatia, não há bondade. Essa é a tendência de todo ser humano caído. Versículo 17. Desconheceram o caminho da paz. Queridos irmãos, não existem relacionamentos sem paz. Uma declaração de guerra de um país para com o outro é o anúncio do rompimento das relações entre esses dois países. É aquele que diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Percebe que nós somos tendenciosos a isso, tendentes a isso. Sexto ensinamento, a depravação total impossibilitou o relacionamento com Deus. Versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Este é o corolário da maldade do homem, revelada no rompimento definitivo com Deus. Diante dos olhos de Deus, é o que Paulo está dizendo. É a mesma expressão utilizada no Salmo 14, versículo 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens e vê o mal da humanidade. E essa também é, queridos irmãos, uma expressão de juízo. Qual foi o veredito do Senhor? O veredito de Yahvé. Não há temor. Essa é a conclusão do Senhor. Amados irmãos, sem temor não há ofertas válidas e aceitas. Sem temor não há adoração possível de ser aceita. Sem temor não há diálogo com Deus. Sem temor não há adoração a Deus. Sem temor não há relacionamento com Deus. Uma lamentável realidade. Eu gostaria de concluir o nosso sermão com algumas brevíssimas aplicações. Se não vejamos. Primeira, a depravação total coloca todos os homens em mesmo pé de igualdade perante o Criador. Então nós não poderemos nos considerar melhores do que os outros. Não, não somos. Não somos. Mas, pastor, estamos aqui nesta manhã, enquanto tantos outros estão em outros lugares a cometer tantas coisas ruins. Se nós estamos aqui nesta manhã, é tão apenas por causa da graça e da misericórdia. Se você veio aqui esta manhã, foi porque o Senhor concedeu que assim fosse. Porque senão você não estaria aqui. Segunda,
Conclusão e aplicação. A depravação total não dá margem para que nenhum de nós possa reclamar direitos diante do Criador. Eu não posso reclamar. Você não pode reclamar. Homem nenhum pode reclamar. Não temos direito algum. Então, se você está aqui nesta manhã, é porque o Espírito Santo um dia te convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E do contrário, você não estaria aqui. Terceira aplicação. A depravação total nos impossibilita de buscarmos salvação. Então não há mérito nenhum, não nosso, de estarmos aqui. Não há mérito nenhum, não nosso, de entendermos a palavra. Não há mérito nenhum, não em nós, de termos acesso a Deus. Não há mérito. Se fosse por causa de nossa própria atitude, de nosso entendimento ou de nossas escolhas, nós não estaríamos aqui. Quarta e última aplicação. A depravação total nos torna eternamente devedores a Deus pelo bem que Ele mesmo nos fez, quando enviou o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. Então, queridos, somos eternamente devedores. E é difícil nós entendermos e imaginarmos o conceito de eternidade. Por toda a eternidade, seremos devedores a Deus. Por toda a eternidade. Se o Senhor não nos tivesse vindo salvar, continuaríamos mortos em delitos e em pecados, destinados à perdição eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo afirma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma lamentável realidade. Mas há uma alegre realidade, digna de glorificarmos ao Senhor. A realidade de que Ele nos transportou de todo esse mal para o bem que Ele mesmo criou para nós. E graças a Deus por isso. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra que foi lida e proclamada nesta manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia, o dia da Bíblia que comemoramos. Obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado pelo dia do Senhor. Obrigado, o sábado cristão. Obrigado, Senhor, porque foi num dia de domingo que o Senhor ressurgiu dos mortos. Foi no dia de domingo, Senhor, que Tu testificasse a muitos. Obrigado, Senhor, por esse dia, por este lugar, pela Tua santa presença. Obrigado, Senhor, porque diante de um quadro lamentável da total depravação, nós encontramos um quadro alegre, maravilhoso, gracioso, em cores belas. Quadro da salvação, pintado pela mão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos, agradecidos, porque o Senhor nos tirou daquela lamentável realidade para uma realidade maravilhosa, mercê de Tua graça. Eis a nossa oração sincera, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.